Nós queremos dar as boas-vindas a todos que estão chegando, que já chegaram nessa noite, para juntos louvarmos e bendizer o nome do Senhor. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 61, do verso 1 ao 4. Na medida que você for encontrando, fique em pé, em reverência à palavra de Deus. Ou então nos acompanhe aqui no telão. Isaías 61, do verso 1 ao 4. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes, de ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por um espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. O verso 4 diz: e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Vamos todos repetir o verso primeiro. Vamos lá. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me deu boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você, nós somos este canal de pregar, de levar as boas novas. Nós somos esse canal que o Senhor quer nos usar para pregar a palavra àqueles que estão presos, aqueles que estão angustiados, para dizer que Jesus é a solução, para dizer que Jesus cura, para dizer que Jesus liberta, para dizer que Jesus é a porta, para dizer que Ele, somente Ele, é o caminho que nos leva à salvação. E nós somos privilegiados do Senhor em ser esse instrumento de bênção, esse instrumento que Deus nos escolheu para que nós venhamos proclamar essa verdade, para que nós venhamos proclamar as boas novas de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar a Deus em nome de Jesus. Vamos entregar as nossas vidas mais uma vez ao Senhor nessa noite, pedindo a Ele que Ele venha ser conosco, pedindo a Ele que nessa noite Ele venha falar aos nossos corações segundo a sua vontade. Em nome de Jesus, Pai maravilhoso, Pai bendito, Deus, nessa noite nós queremos declarar diante de todos que estão ouvindo que Tu és o caminho, que Tu és a verdade, que Tu és a vida, que Tu és a solução, que Tu és a cura, que Tu és a porta. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que as pessoas que estão ouvindo nessa noite, Deus, venham estar cientes
neste momento que só o Senhor é a solução, que só o Senhor liberta o homem do pecado, que só o Senhor alegra a alma angustiada, que só o Senhor pode fazer, Deus, todas as coisas, que só o Senhor pode alegrar o nosso coração, mesmo diante a tudo isso que temos vivido, mesmo diante a tudo isso que temos passado. Tu és aquele que alegra o nosso coração, Pai. Oh Deus, que o Senhor venha ser o motivo da nossa alegria, Pai. Deus, que nessa noite, Pai, o Senhor, oh Deus, venha tocar de uma forma, oh Deus, especial em nossos corações, meu Deus. Queremos te dizer que nós estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto, Pai. Estamos aqui com os nossos ouvidos atentos, oh Deus, para ouvir, para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E também, Deus, quero te dizer que nós estamos cultuando a Ti, meu Pai. Oh Deus, com a nossa alma, com o nosso coração, Deus, com o nosso corpo, Pai. Queremos cultuar a Ti, oh Deus, nessa noite, para a honra e para a glória do nome do Senhor, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, ser conosco, Pai, nesta noite. Eu peço a Ti nesse momento, Deus, visita cada um que aqui chegaram, Deus. Visita aqueles que estão aí assistindo, ó Deus, seja pelo Instagram, Facebook, YouTube, seja onde for, mas que estão ouvindo, estão vendo, meu Pai. Alcança nesta noite os corações, meu Deus, de maneira poderosamente, Deus. Oh Paizinho querido, visita lares, meu Senhor. Visita, meu Rei, com poder, com grande glória. Nessa noite, Deus, pedimos a Ti que o Senhor também visite os missionários, meu Deus, que estão no campo, Deus, proclamando, Deus, a Tua verdade. Missionários, Deus, que estão distantes de famílias, meu Pai. Missionários, Deus, que estão passando, meu Deus, por necessidade, ó Deus, por alguma coisa. Vai ter encontro nessa noite, Deus. Oh Pai, missionários que nesse momento se encontram angustiados, Deus, entra com providência, Senhor. Oh Paizinho querido, vem nos renovar. Oh Deus, vem restaurar as nossas vidas, Pai. Oh Espírito Santo do Senhor, ser conosco nesta noite, agora e para todo sempre. E a igreja diz, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus nessa noite. Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Deus. Nós vamos cantar agora com a nossa alma. Vamos cantar agora com todo o nosso entendimento. Vamos abrir a nossa boca e declarar que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Pai. Honra e glória do Senhor, Pai. A majestade é tua, Deus. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Oh, aleluia, Pai. Oh, Jesus. É, Deus. Tu és a nossa alegria, Tu és o nosso motivo, Pai. Oh, Jesus. Queremos declarar nessa noite, Deus, Tu és o Deus vivo, Pai. Sim, Jesus. As boas novas do Evangelho. É, Jesus. Hoje eu viverei, não me envergonharei. Preciso revelar ao mundo quem Tu és. Fala dessa verdade eterna. São como os seus pés aqui.
seja teu nome, Jesus. Se eu perguntasse nessa noite, o que Jesus significa para você? O que é que Ele representa para você? Ele é majestoso. Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Ele é grande. Ele está no domínio de tudo e de todos. Ele é poderoso. O meu Deus, o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que abre porta onde não existe. Às vezes nós olhamos para algo e dizendo: meu Deus, como é que vai ser? Deus vai e abre uma porta e a gente fica: só Jesus pode fazer isso. Eu não sei qual a situação que você tem passado. Uma coisa eu sei: Jesus, Ele pode alegrar a tua alma. Eu não sei qual a angústia que muitas vezes tem cercado o teu coração. Uma coisa eu sei: Ele pode alegrar a tua alma mesmo diante dessa angústia. Eu não sei quais os problemas que você tem passado. Uma coisa eu tenho certeza: Ele pode te dar paz mesmo diante desse problema que você tem enfrentado. E se você crê, diga glória a Jesus. Diga glória a Jesus. E vamos continuar louvando, exaltando esse Deus, louvando a Ele com o hino: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Aleluia! Louvado seja teu nome. Contemple pela fé a glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga pela fé: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Aleluia! Eu vejo sim, Senhor. Oh Pai, a tua glória sobre este lugar, meu Deus. Eu vejo, Deus. Sim, Jesus. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou. Oh Deus, pela fé nós contemplamos, Pai, os céus abertos, Deus, sobre as nossas vidas, Jesus. Senhor, hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos
poderoso, Deus grande. Aleluia. Não pare. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você pensar em desistir? Aqui em Lucas capítulo 5, verso 5 diz: e respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas? Louvado seja o nome do Senhor, lançarei a rede. Irmãos, nós falamos aqui de profissionais, né? Pescadores profissionais que passaram a noite toda tentando pescar. E o que me chama a atenção aqui, que não foi eu que tentei pescar, ou um de nós que não temos muita experiência, mas foi pescadores profissionais que eram acostumados a pescar, mas eles cansaram, e Jesus mandou que ele lançasse a rede. E ele, de nenhuma forma, ele não foi indagar com Jesus, não. Poxa, Jesus, eu sou profissional, eu já tenho não sei quantos anos na área, eu já lancei e não deu certo. De forma alguma. Ele disse: olha, porque mandastes, porque falaste comigo agora, porque direcionaste, eu vou simplesmente obedecer a tua voz e vou lançar a rede. E pela obediência daqueles pescadores, foram tirados vários e vários peixes para a honra e para a glória do Senhor. Talvez eu e você, não sei, nós estamos cansados. Muitas vezes está pedindo algo ao Senhor e batendo na mesma tecla, e estamos cansados, estamos desestimulados. Mas Deus está dizendo nessa noite: persevera, permanece, porque eu estou contigo. Persevera, porque aquele que te chamou é aquele que vai te dar vitória. Não deixe as pessoas te colocarem para baixo, não. Não escute opiniões humanas, porque você tem um Deus vivo que trabalha por você. Você não precisa de opiniões humanas para a tua vida, para o teu lar, para a tua família. Você só precisa acreditar em Deus, porque foi Ele que nos chamou. Por isso eu declaro nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus, não desista, continua perseverando, porque Deus vai no tempo certo te dar vitória. Vamos louvar a Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, me ajuda a perseverar, me ajuda, Deus, a seguir em frente. Nos ajuda, Pai. Sim, meu Deus. Às vezes fica tão difícil, Pai. Mas um dia, oh, Jesus, como qualquer outro, estava cansado. Jesus, sem forças, acontece isso muitas vezes, Pai, com as nossas vidas, cansaço. Decidida lá, Jesus, desânimo. tudo e Oh, Pai, sem misericórdia. Conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Chora todas suas lágrimas e nada te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Espere honra de homens, não. Espere honra de pessoas, não. Só Jesus que pode te honrar. E quando Ele honra, olhe, é algo espetacular. Sim, Jesus. Conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo.
da tua vida, ela é direcionada por Deus. A nossa história, ela é contada pelo Senhor. É Ele que faz parte da nossa história. A tua vida, a tua família, ela está no controle do Criador que criou a tua história. Por isso, Ele que vai te honrar. Não é homem nenhum, mas o Senhor vai te honrar. Aleluia, Jesus. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir. Quando tudo lhe tocar, esse cenário vai mudar. A tua hora chega. Eu creio, Jesus. Há tempo pra tudo. Sim, Jesus. Não largar a rede. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. É muito melhor, muito melhor ser honrado por Deus do que por homens. Muito melhor. Amém? João capítulo 3, o verso 30, diz assim a palavra de Deus: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Palavras de João Batista. E nós vamos louvar a Deus com esse hino. Quero conhecer Jesus. Mas eu quero te dizer que para conhecer Jesus é necessário intimidade com Ele. É necessário uma busca. Às vezes a gente fica só olhando a experiência do irmão, porque o irmão contou tal testemunho, o irmão passou contando a sua vitória. Mas eu quero dizer para vocês que para chegar na vitória o processo é lento. É intimidade, é busca, é devoção com o Senhor, é não largar de forma Ele em nenhum momento de nossas vidas. Aí há uma intimidade e um conhecimento profundo do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus com esse hino em nome de Jesus. Eu quero, Jesus, te conhecer mais e mais, porque o Senhor não tem limite, o Senhor não é limitado. Eu quero te conhecer, Senhor, mais do que ontem. E eu quero te conhecer amanhã mais do que hoje, Pai. Eu quero, Deus, estar juntinho de Ti, Jesus. Eu quero, Pai, ter a cada dia intimidade com o Senhor. Sim, meu Deus. Nos ajuda, Pai, a ter essa comunhão profunda contigo, Deus. Nos ajuda, Pai. Oh, Jesus, tira toda prepotência, todo orgulho, oh Deus, que queira nos afastar do Senhor. Sim, meu Deus. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
cercou já de se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais velho entre Salvador do mundo. Jesus, o Salvador do mundo. Muito obrigado, Jesus. Se nós estamos aqui, foi porque o Senhor morreu pelos nossos pecados. Muito obrigado, Deus, por esse momento de louvor que tivemos nessa noite. Aceita, Pai, como cheiro suave as tuas narinas, meu Deus. Muito obrigado, Deus. E continua conosco. Continua, Pai,
sempre conosco. Oh Jesus, precisamos de Ti, Pai. Dependemos totalmente de Ti, Senhor, em tudo, Deus. Se é para andar, se é para falar, o ar que nós respiramos, oh Jesus, depende de Ti, Pai. Oh Deus, que nós venhamos ter esse reconhecimento, essa gratidão a Ti, Pai, de todo o nosso coração, da Tua grandeza, da Tua majestade, Deus, para conosco. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Vamos agora poder sentar. Vamos dar oportunidade à irmã Patrícia, que ela vai louvar a Deus. Enquanto a irmã Patrícia louva, nós vamos retirar os dízimos e as ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Continue ligadinho, porque Deus ainda tem muito mais a falar ao teu coração. Amém, glorificado seja o nome do Senhor essa noite. Esse hino que é muito maravilhoso, que toca nos nossos corações. Que nós possamos confessar a Deus que fomos sim árvores cortadas, mas que é o cheiro das águas. Nós somos novas criaturas. Amém. Chega alguém e diz
cheiro das águas. E meu ministério, Deus, salvar. Oh, aleluia. Através das águas eu vi Deus salvar a minha família. Eu vi Deus salvar a minha vida, a vida dos que amo. Eu vi Deus levantar coisas que eu nunca pensei. E Ele é maravilhoso. Ele é aquele que é o amor verdadeiro. Ele é o bem mais precioso que nós possamos ter em nosso coração. Que nós possamos glorificar e bendizer o nome dEle. Pois só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Não há um lugar melhor do que a casa do Pai. Não há um lugar melhor do que estar perto do Pai. E muitas vezes a gente deixa de estar perto do Pai e vamos pensar e refletir como é ruim, como é horrível estar longe do Pai. Que nós possamos estar perto dessa água que é Cristo. Amém? Obrigada pela oportunidade. Quero orar pelas ofertas, né? E orar pelo pregador dessa noite. Ó Santo Espírito do Senhor, Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração. Ó Pai bendito, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Senhor é aquele que toca e transforma todas as coisas. Como Tu é grande, Senhor, como Tu é poderoso. Ó Senhor dos exércitos, obrigada por estar aqui diante de Ti, Senhor. Por o Senhor nos amar, pelo Teu grande e poderoso amor, pelo Teu cuidado. E queremos Te bendizer, agradecer pelas essas ofertas, pelos esses dízimos, Senhor. E também cada um que ofertou aqui o seu coração. Queremos, Senhor, colocar em Teu altar, em Tua presença, pois o Senhor sabe de todas as coisas. E queremos Te agradecer por tudo. Queremos colocar também em Suas mãos, Senhor, o pregador desta noite. Que o Senhor use, Senhor, como instrumento em Suas mãos, para que Ele passe a Tua palavra, para que chegue em nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Pois a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, Senhor, que nós possamos estar com o nosso coração aquebrantado. A Tua palavra, usa, Senhor, o Teu servo, que ele seja vaso de honra em Suas mãos. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E que nós possamos agradecer e bendizer a Ele, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém, igreja. Nós vamos louvar ainda com o hino da harpa. Não sei se os meninos podem nos acompanhar aí. Um hino da harpa cristã, o 127 da harpa. Hoje é o culto de missões. E eu convido o irmão Irenaldo para me ajudar aqui a cantar. Amém. Amém, igreja. Oi. O irmão Giliardo vai colocar ali também para toda a igreja cantar conosco. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca,
Toca-me com brasa do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão respirando, sem ter esperança de vencer. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atende ao teu mandar. Breve os trabalhos serão vindos, bênção aos servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluia. Aleluia. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia ou nos acompanhar aqui pelo o telão. O Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 4. Amém? João, capítulo 4, a gente vai ler o verso de número 35 somente. Amém? João, capítulo 4, o verso 35. Glória a Deus. Convido a igreja a ficar em pé para ler conosco. Vamos ler nessa versão aqui que está no telão, todos juntos. Amém? 1, 2, 3. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhe digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Amém? Pode sentar. Eu vou só repetir na minha versão, amém? Que diz o seguinte: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa?
Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos, vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Quero falar nessa noite sobre esta parte final aqui que diz: levantai os vossos olhos e vede as terras. Amém? Levantai os vossos olhos e vedes as terras. Observando o contexto, amém? Que vai começar lá do verso 1, que é aquela passagem de Jesus por Samaria, quando os costumes dos judeus era fazer uma volta para não passar, porque havia entre eles uma reixa, uma encrenca, não é? Então Jesus fez questão de passar por dentro de Samaria, e naquele percurso ele encontra ali uma mulher samaritana, que a gente não consegue saber o nome dela, mas a Bíblia só deixa registrado que era uma mulher, e esta samaritana. E ali Jesus, ele conversa com esta mulher por muitos tempo, não é? E vai lá na frente, ela é persuadida pelas palavras de Jesus, ela é alcançada pelas palavras de Jesus, e essa mulher se torna, como alguém já disse, a primeira missionária, né? A primeira missionária registrado na Bíblia, pelo que ela faz, não uma missionária simplesmente por título, mas por de fato, porque na verdade ela sai daquele momento e sai pregando uma palavra. Ela vai dizendo: vem e vede aquele que falou tudo ao meu respeito. E com isso ela sai falando de Jesus, pregando a palavra. E o texto diz, meus irmãos, que Samaria, o verso 39 vai dizer: muitos samaritanos naquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. É verdade que depois eles, por conhecer Jesus, eles vão chegar à conclusão de que não é mais simplesmente pelo que ela falou, mas é pelo que eles escutaram do próprio Cristo a despeito da salvação. E o texto diz que aquela cidade, uma boa parte se converteu ao Evangelho, irmãos. E Jesus ia observando o contexto desse versículo. Jesus ensinava a seus discípulos sobre a vida no que se refere às coisas de natureza espiritual. Mas a gente observa o seguinte, que o foco deles estava no material. Eles não estavam com a mesma visão de Jesus, eles não acompanhavam, na verdade, o que Jesus queria. A gente vai ver ainda no verso de número 3, o verso de número 8, na verdade, que diz o seguinte: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então a preocupação deles era ter alguma coisa para comer. E eles ficam indagando que quando eles chegam lá no verso de número 26 do capítulo 4, o verso 27, ele diz: nesse ponto chegaram os seus discípulos
e se admiravam de que estivessem falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Eles estavam preocupados com as coisas materiais, eles não estavam preocupados com a situação daquela mulher, com o que ela precisava. A gente vai ver outro momento no verso 31, quando a palavra de Deus diz: nesse inteirinho os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Mais uma vez a gente vê esses homens não preocupados no que se refere à vida espiritual, mas no que se refere à vida material. A gente vai ver ainda no verso de número 33 o seguinte: disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eles precisavam se concentrar em coisas espirituais, porque elas são mais importantes. Jesus vai dizer em Mateus 6:33: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, se a gente prestar atenção, o porquê nós não somos mais aplicados, mais dedicados na obra, é porque as coisas materiais, as coisas desta vida têm tomado o nosso tempo, têm levado a nós pensar mais nestas coisas do que nas coisas de Deus. E parece, irmãos, que como os discípulos, nós também sofremos da mesma miopia, falta de visão espiritual. Nós facilmente ficamos agarrados no material. Eu não posso por isso, eu precisei fazer isso, eu não cheguei a tempo por isso. Então a gente sempre está agarrados no material, mesmo nas questões espirituais, fechamos os olhos para o que é realmente importante e olhamos apenas para as coisas fúteis, olhamos apenas para as coisas, para as trivialidades, para as coisas comuns do dia a dia, e não buscamos, não focamos as coisas espirituais. Há muitas áreas em que temos necessidade de levantar os olhos, ou levantar os nossos olhos, ou alargar o nosso horizonte. Mas aqui nesta noite eu quero destacar o que? A evangelização. A evangelização, irmãos. O Senhor, Ele conta com a igreja para anunciar. O Senhor Jesus, Ele conta conosco para anunciar o Evangelho. O que é que nós temos feito? Nós temos anunciado o Evangelho, nós temos usado as nossas redes sociais para a pregação de verdade do Evangelho, irmãos. Nós temos nos preocupado com a questão da evangelização, nós temos nos preocupado com essas pessoas que têm estado doente e pode de repente morrer sem Jesus, sem ter certeza da salvação. E essas pessoas vão para onde se elas não tiverem um encontro verdadeiro com Deus? E quem é a responsabilidade de pregar o Evangelho? De quem é a igreja? Quem pode dizer é nossa? De quem é a igreja? É nossa.
Não vem apontar para mim e dizer: é do Senhor, pastor. Não, é nossa, é minha e sua. É de responsabilidade nossa fazer essas pessoas conhecer a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que traz vida. Para que essas árvores que estão cortadas, elas venham a ter vida, e vida abundante que Jesus, Ele oferece e Ele promete para todos aqueles que recebem Ele como Senhor e Salvador pessoal. E aqui eu quero refletir alguns pontos em relação: levantai os vossos olhos e vedes até as terras que já estão brancas para a ceifa. Às vezes a gente vê movimentos de algumas igrejas, tipo sair pregando com o carro de som, e às vezes a gente, no lugar de ficar feliz, às vezes a gente quer criticar. E nós precisamos, meus irmãos, fazer alguma coisa. O Espírito de Deus, Ele tem gemido com gemidos inexprimíveis, para que a igreja levante os olhos e veja os campos que estão brancos para a ceifa. O primeiro ponto que eu quero abordar nesta noite é o foco do cristão no primeiro século. O foco do cristão no primeiro século. Qual é o primeiro século, irmãos? É nos tempos de quem? De Jesus. É nos tempos de quem? Da igreja primitiva. É nos tempos de Pedro, é nos tempos de Paulo, é nos tempos de Barnabé, é nos tempos de todas essas pessoas que receberam de Jesus a ordem de pregar, e eles cumpriram, e eles saíram pregando a palavra. No Novo Testamento, o Novo Testamento revela que a igreja no primeiro século, ela era fervorosamente ativa na evangelização. Amém? Ela era ativa, ela não parava, ela não se embaraçava com essas coisas que nós nos embaraçamos. A igreja, ela tinha em mente de que precisava pregar o evangelho, porque Jesus estava às portas, vindo buscar a sua igreja, e nós precisamos ter esse mesmo entendimento, porque Jesus está às portas. Mas pastor, já faz anos e anos que escutamos isso, mas Ele está às portas para mim, ou para você, ou para alguém, e nós precisamos pregar a palavra. A igreja, ela estava fervorosamente ativa na evangelização. Mesmo enfrentando a perseguição, eles iam por toda a parte pregando a palavra. Eles não se intimidavam, eles não tinham medo. Eles saíram em todas as partes pregando a palavra. Não era apenas os apóstolos e os anciões, mas era toda a igreja. Ela estava envolvida de uma forma fervorosa na questão da evangelização. A igreja multiplicou de uma maneira que nunca foi igualada na história, devido ao impacto de milhares de pessoas fazendo o trabalho do Senhor. Há um ditado que diz que uma andorinha só não faz o quê? É verão, é? Se
Se sair eu aqui nessa rua com a Bíblia debaixo do braço, harpa cristã, um pouquinho de literatura, com certeza, irmãos, não tenho medo de dizer, com certeza eu vou sair de uma forma assim um pouco tímido. Não vou? Se for você, você vai sair também assim? Talvez até se anime um pouquinho no decorrer, de repente as coisas começam a fluir, aí você começa a se animar, mas a princípio você não vai ter tanto ânimo. Mas uma coisa é se sair 10 ou 20, ou até a igreja toda, sair 10 nessa rua, 10 na outra, 10 na outra, se encontrar esse povão todo naquela outra rua, e sair pregando a palavra de casa em casa, dizendo às pessoas que Jesus ama e tem um plano na vida deles. Isso é algo impactante. Eu lembro, irmãos, que no primeiro acampamento que nós fizemos, e que saímos com um carro de som, saímos em pleno carnaval aqui em Apodi, nessas ruas, zigue-zagueando, entrando em uma, saindo na outra, e saímos de rua em rua, chegamos até a casa do irmão Roberto Franco. Quando chegou lá, a gente fez um culto na frente da casa. Irmãos, todo lugar que a gente passava, que os carros de som estavam ligados, eles desligavam o som, ouviam o convite. Nós ali tínhamos oportunidade de pregar o evangelho. Quem saiu com a gente? Foi assim ou não foi, irmãos? Amém? Não estou falando de uma coisa que alguém fez, foi a gente que fez, irmãos. E porque essa igreja primitiva, esse povo, esses irmãos no primeiro século, aconteceu impactador quando um punhadinho de gente sai pregando. Está cumprindo? Tá, mas é muito desanimador, irmãos. Mas uma coisa é quando todos têm a mesma visão, o mesmo propósito, de sair de casa em casa com a mesma ousadia, com o mesmo fervor. E é isso que nós hoje precisamos fazer. O exemplo dos Tessalonicenses, eles pregaram em todo o mundo em cerca de 30 anos. Eles começaram como uma congregação. Durante 10 anos eles se concentraram em pregar em todo lugar. Eles saíram pregando a palavra. As chaves para o sucesso desses irmãos no primeiro século, irmãos. Qual foi a chave do sucesso? Era o pastor animado que estava na frente? Mas o pastor animado faz uma diferença. É bom, né? Mas o que aconteceu, a chave para o sucesso dos irmãos no primeiro século, a chave do sucesso para a igreja primitiva, foi algo importante que precisamos também ter, que chama comprometimento. Comprometimento em todos os aspectos da igreja, na vida espiritual. Havia neles entusiasmo, havia neles determinação, havia neles firmeza, havia neles uma disposição no sacrifício, no amor ao Senhor, e a vida. Essas pessoas, esse comprometimento. E aí você pergunta, mas o senhor quer dizer que a gente não tem? Tem tido?
Porque se houvesse em nós, igreja, esse comprometimento da igreja primitiva, esse entusiasmo da igreja primitiva, se houvéssemos em nós essa determinação de dizer: isso aqui pode ficar para amanhã, eu vou fazer a obra de Deus. Me permita falar, eu não estou entrando em criticar nada, irmãos, mas se houvesse o comprometimento, a determinação, que algumas pessoas estão nesse período de eleição com o seu partido, com o seu candidato, se tivesse esse nível de comprometimento, de entusiasmo, de mesmo sabendo que vai perder, mas está ali dizendo que vai ganhar. Se tivesse a igreja do Senhor aqui em Apodi, estava diferente, irmãos. Não tinha ninguém dentro de casa com medo. Eu não vou para a igreja porque quem sabe eu pego Covid na igreja, está repreendido. Eu preciso de ousadia, eu preciso de comprometimento, eu preciso desse nível de comprometimento que a igreja primitiva tem, e a mesma exigência do Senhor para eles é a mesma exigência do Senhor para nós também, em pleno século 21. Segundo ponto, irmãos, da nossa palavra, da nossa reflexão, além do foco do cristão no primeiro século, é o contraste com o mundo de hoje, que já pude também fazer isso, mas as oportunidades eram limitadas no período ou no primeiro século, considerando o que, irmãos? Considerando a falta de transporte. Os transportes que tem hoje, tinha lá? Qual era o transporte mais fácil no momento lá? Era o quê? Um jumento, né? Hoje em dia nós temos, quase todo mundo tem um transporte, uma moto, um carro, alguma coisa para se locomover de um lugar para outro. Se dizer, irmão, vá pregar lá no Itaú, o irmão tem um carro para chegar até lá. Antes não tinha essas oportunidades, eram limitados, eles saíam de a pé. E não tinha nem um tênis confortável, que andar com um tênis confortável, irmão, é outra coisa. Mas andar de corrolepa, que chama, pé no chão, cheio de poeira, é outra coisa, irmãos. Mas mesmo assim, eles continuavam. Considerando que a falta de comunicação. Hoje eu estou falando aqui para vocês, mas ao mesmo instante eu estou falando para pessoas que eu nem imagino aonde estão me ouvindo. Está entendendo, irmãos? Eu estou levando a palavra para vocês aqui nessa noite que decidiram vir à igreja, mas estou também falando aqueles que não vieram, que talvez estejam escutando pelo meio de comunicação das ondas sonoras da Rádio Cidade, mas que também estão assistindo a vivo e a cores pelo Facebook. E naquela época não tinha isso. Se quisesse falar para Pedro, tinha que ir diante de Pedro. Se quisesse falar para a família de João, tinha que ir lá na casa de João. Tinha que ser presencialmente. Eles não tinham, mas mesmo assim, não faltava neles os entusiasmos, não faltava nele a alegria de poder falar de Jesus. Tem mais aleluia? O irmão só escuta uma voz, aleluia. Tem mais alguém que sabe dizer aleluia?
Não é muito difícil não. Aleluia. Aleluia. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Glória a Deus. Se alegra, igreja. Diante desta palavra, Deus está nos convocando a levantar os nossos olhos. Considerando a falta de comunicação, considerando quão grande e formidável é o nosso mundo hoje em relação ao deles, irmãos. Você queria estar na condição deles? Eu queria, no sentido espiritual. Amém? Eu queria, mas na condição de conforto, eu prefiro a nossa. Não é bom, irmãos, ter a nossa casa? É muito bom, irmãos, ter a nossa casinha, a nossa redinha para se balançar. É muito bom ter essa água mineral, tomar banho com água mineral. É muito bom a vida que nós temos, irmãos. Percebe que todos aqui estão tudo cheiroso, bonito, bem penteado, com a roupa linda, com a boa roupa. Mas naquela época eles não tinham as mesmas condições que nós temos. As barreiras raciais e nacionais eram ainda maiores na época, irmãos. A perseguição era grande. Aqui ninguém sofre perseguição, não. Não é? Não tem essa perseguição, a não ser que você seja um crente segundo a Bíblia. Quem sabe você encontre barreiras na escola onde você trabalha, na escola as pessoas vão querer criticá-lo, porque você é uma pessoa que quer viver a palavra. Houve naquela época, irmãos, a dominação e a perseguição pelos romanos. A maioria dos discípulos era de uma classe econômica mais baixa. Se evangélico, irmãos, até um tempo desse que eu digo, há 40 anos atrás, era simplesmente para aquelas pessoas menos favorecidas. Mas aí quando começou um jogador de futebol dizer que é evangélico, atriz tal, juiz tal, governador tal, e aí começou, aí todo mundo acha que é status ser crente. Não existe essas barreiras. Aí muitas pessoas em vários dos níveis sociais se denominam cristão. Então existe esse contraste entre o período do primeiro século com o nosso mundo hoje. Nossas oportunidades são quase ilimitadas, irmãos. Para eles eram limitadas, mas para nós são ilimitadas. Considere os grandes avanços nos transportes e comunicação. Considere liberdade social e política. Os do primeiro século nunca conheceram isso. Eles não tinham liberdade de expressão. Sem falar, irmãos, que somos abençoados em abundância economicamente. Amém? Quem é abençoado aqui economicamente? Oh, glória! Tem gente que tem até uma reservazinha no banco, né? Para uma emergência. Nós somos abençoados economicamente. Se nós compararmos ao tempo dos nossos pais, nós estamos já em privilégio, já estamos em vantagem. Por quê? Porque nossos pais passaram por mais necessidade do que nós. É ou não é, irmãos?
mas nós estamos em confortos. Temos uma melhor educação e uma maior experiência. Mas as pessoas estão vivendo agora mais do que em qualquer outro momento. Hoje existe uma longevidade maior. Então existe esse contraste do primeiro século para o mundo atual. Parece que foi um padre ou foi um bispo, alguém deles lá, disse: olha, a igreja hoje é uma igreja poderosa, é uma igreja rica. E ele dizendo para alguém simples, humilde, ele disse: olha, não podemos mais dizer como Pedro e João, porque Pedro e João disse para aquele paralítico: não temos prata nem ouro. Aí a pessoa simples disse: mas também não pode dizer: levanta e anda em nome de Jesus. Eles poderiam não ter prata e ouro, mas eles tinham algo que talvez hoje não temos autoridade de dizer a um paralítico: levanta e anda em nome de Jesus. Então existe um contraste muito grande entre o primeiro século e os tempos atuais. E que no sentido espiritual, o primeiro século ganha para hoje. Nós não estamos nem em 5% talvez, pelo fato de não levantar os nossos olhos e ver os campos que estão brancos. Quem sabe a gente não tem se preocupado com o nosso vizinho, que está cada dia pior, no fracasso, no pecado. Não, isso é um perdido, tem jeito não. Quem disse que não tem jeito? Jesus disse? Não. Sabe quem foi que se tornou a primeira missionária? Quem foi? Era uma mulher, que temos tudo para dizer que era uma mulher prostituta, porque essa mulher, ela não se satisfazia com homem nenhum. Jesus perguntou: cadê teu marido? Ela disse: não tenho marido. E Jesus disse: disseste muito bem, porque já tiveste 5 maridos e o que tem ainda não é teu. Ao conhecer Jesus, ele não abandonou aquela mulher, mas aquela mulher se tornou a primeira missionária que saiu ela e disse: ó, vinde e vede aquele que disse tudo ao meu respeito. Quando o povo diz que profeta de casa não há milagre, o próprio Jesus disse isso, né? Mas essa mulher, ela fez milagre na sua própria terra. Ela foi uma missionária. E para concluir o terceiro ponto: por que fazemos tão pouco, irmão? Por que fazemos tão pouco? Ah, pastor, eu sempre estou a dizer. O que eu faço é muito. Eu particularmente sou pastor da igreja e eu entendo que eu não faço nada ainda, irmãos. Eu preciso fazer mais. E se brincar, meus irmãos, antes de ser pastor eu fazia muito mais.
Hoje a gente às vezes se envolve com tantas atividades da igreja mesmo, e esquece de erguer os olhos para o horizonte e ver os campos que estão brancos. Quantas vezes a gente se reúne para tratar de coisas materiais da igreja, a construção, isso, aquilo, mas esquece de se reunir para tratar de um projeto evangelístico na cidade tal, para talvez. Não estou desvalorizando as atividades, tem que ter, mas não pode faltar evangelização na igreja, irmãos. Por que fazemos tão pouco? Como indivíduos, primeiro, por causa da nossa falta de empenho, entusiasmo e confianças nas nossas habilidades. Realmente estes são os principais problemas, né? Será que esses são os principais problemas? Creio que não. Nosso real problema é não levantar os olhos. Ficamos presos no material, nem sempre por opção, porque uma coisa chama outra. Eu já trabalhei secularmente e eu sei. Se eu sou comerciante, a gente quer chegar a uma meta, quando chega aquela meta, aí junta outras responsabilidades e aí começa. Era eu só, de repente já tem outra pessoa, já depende do meu esforço, do meu empenho, e aí vai crescendo, aí cresce uma área, vai colocando a outra pessoa, aí eu me torno um empresário. É óbvio que isso são naturais da nossa conquista, irmãos. Temos nos apegado às coisas insignificantes. Temos nos apegado às coisas insignificantes. Simplesmente não percebemos o que deve ser feito e pode ser feito, ou como podemos fazer. Lembro uma vez que eu estava indo para a igreja e o carro quebrou. Eu já contei isso aqui. E eu não contei conversa, irmãos. Tentei, não quis pegar, tentei, não pegou, pronto. Fechei as portas, entrei num ônibus e fui para a igreja. Mas eu poderia ter ido atrás de um mecânico, eu poderia ter ido atrás de alguém para vir consertar, mas se eu fosse atrás de um mecânico, nesse percurso eu ia perder a minha escola bíblica na igreja nesse dia, e eu não queria perder. Então aquele carro podia ficar no sol, não tem problema nenhum, ficou no sol durante o domingo inteiro. Fui pegar ele na segunda-feira de manhã, aí levei uma pessoa, mexeu lá, o carro pegou, aí eu não quis nem saber o que era, porque se eu chamasse o mecânico, além de tomar tempo, não ia conseguir, e eu iria me esquentar, porque talvez o diagnóstico do problema ia me tirar a paz, e eu não ia conseguir ir para a escola bíblica e nem para o culto à noite. Está entendendo, irmãos, raciocínio? E nós precisamos, irmãos, levantar os nossos olhos. E como igreja, o problema é o mesmo, que como os cristãos individuais, nós não levantamos os olhos.
Como uma congregação, nós enfatizamos o material, como nós já falamos. Reunimos o conselho e às vezes a pauta é quase a mesma. Não é, irmãos? A mesma pauta. Relatório financeiro, ata da última reunião, e aí vai tratar de algumas coisas que, se for olhar, são coisas. E aí a igreja continua parada porque não levantamos os nossos olhos. As coisas menos importantes, irmãos, não percebemos o que pode e deve ser feito, como podemos fazê-lo ou o que nós podemos fazer. A gente chega num local novo, cheio de gás, e aí começa com um projeto isso, projeto aquilo, aí tenta uma coisa, aí o irmão chega para a gente e diz: mas pastor, o pastor tal já tentou isso e não deu certo. E aí a gente começa com mais gás, aí vou inventar outra coisa, aí outro chega: pastor, fulano de tal já tentou e também não deu certo. Isso chega ao quê? Ao desânimo. Porque indivíduos que compõem, que formam a igreja local, estão desanimados, estão sem entusiasmo, então isso passa para a liderança, e se a gente não tiver cuidado, a gente continua na mesmice, e as coisas não mudam. Amém, igreja? A igreja foi arrebatada, está aqui. Amém? Oh, glória! Não se incomode com essa máscara, irmão. Se ela está coisando, dá só uma baixadazinha assim de: oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Estou terminando, igreja. Não é o suficiente entender a verdade. Devemos obedecer à verdade e aplicá-la. Não basta conhecer, é preciso obedecer à verdade. É preciso obedecer o ensinamento de Jesus. Os discípulos aqui, eles estavam tentando persuadir Jesus a ir para um caminho materialista, mas Jesus, ele chega a dizer: a minha comida, ela é fazer a vontade de Deus, isto é suficiente para mim. Como podemos entender? Podemos entender a visão nos campos brancos para a ceifa. Como podemos entender a visão dos campos brancos para a ceifa? O que é que você entende sobre isso? A gente vai compreender melhor, irmãos, indo como missionário. Pergunta ao Cinei o que é os campos estão brancos para a ceifa. O Cinei, esses dias tem conversado comigo, né? O Cinei está lá na Bahia, numa cidadezinha, irmãos, mas ele está aí, foi por obediência à palavra. Amém? Ele entende. Se perguntar a ele: o que é que você entende sobre os campos estão brancos para a ceifa?
Nós vamos entender quando nós começamos a se dispor a ser um missionário. Mas a gente só acha que ser um missionário é ser uma pessoa como o Alcinei, que saiu do Rio de Janeiro e vim para o sertão. A gente vai entender que ser um missionário é sair daqui do Apodi e ir lá para a África ou para outro lugar. Mas nós podemos ser missionário aqui na nossa terra, ou não, igreja? Podemos. Alguém já disse que um coração sem Deus é o quê? Um campo missionário. Mas um coração com Deus, este é um missionário. Seja um missionário, aí você vai entender a questão dos campos estão brancos para a ceifa, contribuindo para o sustento daqueles que vão. Quando eu contribuo, eu quero saber, não é? Quando eu contribuo de verdade, eu quero saber aonde eu estou investindo. É comum da gente às vezes querer saber, e aí a gente começa a saber daquela pessoa que a gente está investindo. Eu quero ligar para o irmão, eu quero saber, irmão, manda alguma coisa, como é que está indo o trabalho aí em Santo André, meu irmão. Me diga aí como é que está acontecendo, qual é a dificuldade. E aí você acha pouco e vai, muitas das vezes planeja uma viagem até aquele lugar para passar um dia ou dois com aquele irmão, visitando, evangelizando. Aí você vai entender o que é os campos estão brancos para a ceifa. E vamos entender quando nós oramos em favor da obra e dos obreiros. Naquela oração, sabe? Abençoa o missionário, pastor. Oh Jesus, aquela oração que muitas das vezes a gente faz aqui, e aí você simplesmente, amém Jesus, amém. Que oração cumprida, amém Jesus. Esse irmão não vai parar de orar mais não, amém Jesus. Oh, a oração cumprida. Esse irmão parece, meu Deus, oh pastorzinho. A gente vai entender quando a gente entra numa dimensão de oração profunda. Amém? Quando a gente começa a orar e parece que Deus nos leva até aquele lugar, até aquela pessoa, e a gente vai orando conforme a necessidade daquele missionário. Parece que a gente está andando naquelas ruas com aquele homem, com aquela irmã, com aquele irmão, com aquele pastor, com aquele missionário. Parece que a gente está adentrando naquele lugar e vai sentindo a dor que ele sente, e vai sentindo a necessidade que ele tem. É assim que nós entendemos: os campos estão brancos para a ceifa, quando nós levantamos nossos olhos para ser um missionário indo, para ser um missionário contribuindo, e para ser um missionário orando por eles. Todos nós podemos ser duas destas três coisas. Ah, pastor, dá para mim ser um contribuinte e um orador. Eu preciso do meu trabalho, minha família não tem condição de eu sair daqui para ir para Itaú, mas eu quero ser um contribuinte e alguém que ore. Se a gente puder ser os três, o missionário ora, e o missionário contribui, glória, joia, bacana. Mas se não, podemos ser duas dessas três coisas. Sabe por quê? Porque o restante quem faz é Deus. Amém? O restante quem faz é Deus. Ele só quer que eu dê um primeiro passo.
Deus, Ele só quer que nós venhamos dar o primeiro passo de fé, porque o restante Ele se estabiliza. Não, mas eu não tenho capacidade, mas eu vou, porque a capacidade vem de Deus. Por isso que o problema não é porque eu não tenho capacidade. Por isso, irmão, o problema não é porque eu não tenho tempo. O problema da igreja, do indivíduo ou da igreja no todo, é porque não levanta os olhos para ver os campos e que estão brancos para a ceifa. Porque quando a gente olha e levanta os olhos, e aí a gente vai ver, porque de cabeça baixa a gente não vê nada, irmãos, não é? Que Deus abençoe e aplique essa palavra no nosso coração. Pode cantar um hino aí, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fique em pé, querido. Vamos orar neste momento. Nós temos aqui 4 bandeiras: a do nosso Brasil, nossa nação, do nosso estado, do Rio Grande do Norte, nossa cidade de Apodi. E temos também a bandeira da nossa instituição, Betel Brasileiro. Eu convoco a vocês a fechar seus olhos enquanto o Ministério de Louvor vai cantando. Eu gostaria que você estivesse orando pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade e pela nossa instituição. Betel Brasileiro, como chamava antigamente, Igreja Missionária Evangélica do Betel Brasileiro, e que foi se abreviando e hoje se conhece simplesmente por Igreja Betel. E aí foi tirando igreja do nome missionária. Por mais que exista na razão social, mas acharam por bem estar colocando simplesmente Igreja Betel. Mas nós precisamos voltar à prática das primeiras obras. Precisamos voltar às raízes do Betel, no que consiste em missionária, igreja missionária, que tem sido muito difícil para aqueles que têm ocupado a função no departamento de missões do Betel. Eles têm tido dificuldade porque não tem havido esse levantar os olhos no sentido de manutenção, no sentido de contribuição, no sentido de ir e no sentido de orar. E a igreja tem sofrido, os missionários têm sofrido, os campos que estão brancos para a ceifa está aí precisando, clamando pela igreja, clamando para que sejamos um missionário indo, contribuindo ou orando. Ora, igreja, ora, irmão, ora, servo de Deus, serva de Deus, ore pela nossa nação, ore pelo nosso estado, ore pela nossa cidade, ore pela nossa instituição, que a nossa igreja local seja uma igreja missionária. Aleluia. Oh Deus, Tu conheces
conhece a nossa estrutura. Tu conhece, meu Deus, ó Deus, as nossas negligências. Deus, não adianta nos argumentar, porque não tem capacidade, não temos tempo, porque o Senhor conhece a nossa vida e de forma integral. Precisamos levantar os nossos olhos para ver os campos que estão brancos. E eu peço a Ti, Deus, nesta noite, Pai, toma a minha vida, toma a minha família, minha esposa, meus filhos. Que não venhamos deixar de ser um missionário, que não venhamos deixar de ser um missionário, que não venhamos deixar de erguer os nossos olhos e ver os campos brancos para a ceifa. Oh Deus, tenha misericórdia da nossa igreja local. Levanta missionários neste lugar. Levanta homens, mulheres, Senhor, com o coração levantado, com o coração, Senhor, humilde diante do Senhor, Pai, com desejo de avançar, com desejo de ir mais além, ó Deus, com desejo de implantar igrejas em lugares de difícil acesso, em lugares mais difíceis, meu Deus. Levanta essa igreja, Pai, que sejamos um povo ousado, comprometidos, meu Deus, empolgados, meu Senhor, apaixonados por Ti, mas comprometidos com Ti e com a Tua obra, que ame as almas perdidas, Pai. Dê misericórdia, Pai, visita a nossa instituição, toma Betel brasileiro, toma nossa presidente, a missionária Eva, sua família, o nosso coordenador das igrejas, o pastor Alcione e família, o teu servo responsável, meu Deus, pela agência de missões, Senhor, ó Deus, em lugares, Senhor, de outros países, o pastor Domires e família. Abençoa, meu Deus, a nossa igreja, a nossa instituição, os obreiros, pastores que estão em cidades duras para o Evangelho. Dás aos teus servos, meu Deus, estratégias para ganhar vidas nesta cidade, Pai. Abençoa a nossa cidade a poder, as igrejas inseridas nesta cidade, as igrejas co-irmãs, meu Deus, tenha misericórdia. Que não sejamos concorrentes, mas que sejamos parceiras uma da outra, meu Deus, para ganhar pudim para Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa minha vida e abençoa a vida de cada irmão que está aqui, Pai. Oh Senhor, eu oro assim, agradeço a Ti. Visita ali, Deus, a vida da nora da irmã Ana, que está enferma. Oh Jesus, vai ao encontro daquela jovem. Oh Senhor, dá saúde a toda casa, toda família, Pai. Sê conosco, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, a igreja pode dizer. Poder sentar, meus irmãos, eu quero dar só os avisos bem rápido. Amém. Na nossa agenda semanal, nós temos programa de rádio de segunda a sexta, o programa Betel em seu lar, das 7 às 8 da manhã. Nós temos também a oração matinal de 5h30 da manhã às 6h30, na responsabilidade do DEOB, nas segundas, quartas e sexta. Amanhã teremos uma live das crianças, aqui na direção da irmã Jéssica, e vai ter uma preleitora que é a irmã Raíssa, que é da Assembleia de Deus, vai ser à noite às 19 horas. Quer falar alguma melhor? Vem aqui. Vou só terminar de falar o restante. A irmã Patrícia vai falar sobre o departamento infantil. Amém? Aí terça-feira temos o encontro do DEOB, irmã Irenaldo? Aí os irmãos decidem se é aqui dentro ou lá,
lá no pátio. Então amanhã é o primeiro encontro do DEOB depois da pandemia. Não é que a pandemia terminou, mas depois que for encerrada. Quarta-feira, culto presencial e transmitido, culto de oração e pregação. Quinta-feira, culto do lar, lá na congregação do Itaú. Na quinta-feira também, no domingo, temos culto na congregação do Garilândia, culto de louvor e adoração, com a direção do Diácono Júnior e Camila. Sexta-feira, círculo de oração com o DEMUB, às 4 horas da tarde, aqui na igreja. E na sexta-feira à noite, às 19h30, temos reunião do Conselho Eclesiástico, nessa próxima sexta. Sábado, às 19h30, é o segundo encontro dos jovens e adolescentes, não é isso, Leninha? Amém? Tiveram ontem o primeiro, graças a Deus. No sábado agora de novo, e aí nos outros sábados tem outras, que são 2 por mês. E aí temos oração de manhã, de 8 horas da manhã às 9, voltamos às orações do domingo, oração e consagração. Hoje só veio eu e o irmão Chiquinho, mas foi bênção de Deus, amém? Quem puder vir no próximo domingo, por favor, naquelas mesmas exigências, né, para os líderes, para toda a igreja também. Nós precisamos orar também. E domingo à noite temos culto às 19 horas, o culto celebrativo, amém? E aí do domingo próximo vai ser na direção do DEMUB, e o DEMUB que vai chamar alguém para pregar. São essas avisos. A irmã Patrícia. Gente, amanhã vai ter a live, né, transmitido pelo Facebook da igreja, né, do pastor, né, e o Instagram da igreja. Só que aqui vai ser só a live. Você tem umas crianças, assim, convidei 4 crianças para trazer o louvor, a oração. Só que amanhã vai ser só a live para assistir. Só que a gente fez umas lancheiras para as crianças da igreja. Enquanto está tendo a live, que vai começar de 7 horas, né, até 8, 8h30, 8h40, a gente vai estar na porta da igreja distribuindo as lancheiras para os pais e as mães para vir pegar aqui na igreja. Também temos, aí eu peço que a mãe e o pai, quando vir, trazer o nome da criança no papelzinho, porque a gente vai sortear 3 brindes. Quando for terminando antes da oração, a gente vai sortear os brindes para as crianças da igreja, tá bom? Então eu estou pedindo, já estou avisando, amanhã eu vou colocar no grupo das mulheres e dos membros, né, para ficar mais focado, né, que seja tudo para a honra do Senhor, amém? Amém. Vamos ficar em pé. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor em toda a face da terra, agora e para sempre. Toda a igreja diz amém. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe, uma excelente semana para todos nós, em nome de Jesus.